Então, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Deus possa estar abençoando a sua palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja fluindo nessa noite, na sua mente, no seu coração, que essa palavra venha fazer uma diferença na sua vida. E para você que está em casa também, se liga aí naquilo que Deus vai fazer nessa noite. Amém? O tema da mensagem de hoje é: por que o justo sofre? É uma pergunta que eu tenho certeza que todos nós já fizemos, talvez não exatamente desse jeito, mas de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, nós já fizemos essa pergunta. Por que essa doença chegou na minha casa e o meu vizinho não é crente? Eu sou crente, Deus. Estou na igreja, estou lá trabalhando, estou ajudando, sou fiel, sou servo, sou dizimista. Por que chegou essa doença agora na minha casa e o meu vizinho aqui não é? Não aconteceu nada, o meu filho não conseguiu passar naquele concurso. E o outro vizinho ali, que o pai dele é pai de santo, tem terreiro lá, passou. E o meu filho, estou na igreja, sou servo e não passou. Por que essa condição financeira chegou agora diante de mim? Por que o meu filho está agindo dessa forma? Se eu estou na igreja, se eu estou buscando Deus. Então, nós já fizemos essa pergunta, já indagamos isso a Deus várias e várias vezes, e talvez seja a pergunta que seja corrente agora na sua vida. Talvez você esteja vivendo algo semelhante e esteja fazendo uma pergunta desse tipo, ou parecido com essa. Por que o justo sofre? Para a gente poder responder essa pergunta, nós precisamos entender primeiro essa questão do justo. Que a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 3, que não há um justo, não há justo, nem um sequer. Romanos aqui um pouquinho antes, no próprio texto, livro que nós lemos, no capítulo 3, Paulo faz essa afirmação: não há um justo, nem um sequer. E depois mais à frente, lá no versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando a gente vê esse contexto do justo, de uma forma geral, de uma forma genérica, a gente vê que não há um justo. Por que isso é importante nós termos na memória? Por que isso é importante eu saber? Para não correr o risco de eu começar a me achar tão bom, tão capaz, de que eu estou no nível acima de todos e de que eu não mereço passar por nenhum tipo de sofrimento. Começamos a nos autoavaliar como bons demais. Só que nós não somos tão bons assim, e a Bíblia diz isso com muita clareza: não há um justo, nem um justo. É claro que quando Paulo está fazendo essa afirmação, para revelar que todos nós pecamos, e todos nós carecemos da glória de Deus, e todos nós precisamos de um Salvador. É claro, é nesse contexto que o Paulo está afirmando, mas eu posso aplicar isso também para a minha vida, para eu colocar na posição de servo e entender de que, olha, não adianta eu questionar, não adianta eu brigar com Deus por causa das coisas adversas que acontecem na minha vida, porque não há um justo sequer, e eu não posso me colocar numa posição acima disso, eu não posso me colocar acima dessa posição, porque senão eu tenho a tendência de achar que eu sou muito bom para merecer esse sofrimento. Vocês estão entendendo? Amém? E na realidade,
A consciência que eu preciso ter e você precisa ter, ela é ao contrário. Então eu sou crente, mas o fato de eu ser crente não me dá e não me livra das adversidades da vida. O fato de eu servir a Deus, o fato de eu estar na igreja, o fato de eu ser fiel, no fato de eu buscar a santidade, no fato de eu viver uma vida reta, não me faz ficar livre dos sofrimentos. Porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então o fato de eu viver dessa maneira não é para eu ficar livre dos sofrimentos, das adversidades da vida, não é para isso. E por quê? Porque senão, eu volto a repetir, eu vou me colocar numa posição tal que eu acho que eu não sou justo, que eu sou justo demais para poder merecer algo tão difícil, tão complicado. Outro ponto que nós precisamos entender é sobre o sofrimento. O sofrimento, ele é uma experiência comum a todo ser humano. Todos nós, em toda a face da terra, em toda a história, até o dia de hoje, e todas as gerações que ainda vão vir, até que Jesus Cristo volte, vão experimentar algum tipo de sofrimento. Alguma guerra, alguma luta, alguma adversidade, algumas dificuldades. E você observar de que os sofrimentos, eles vêm já desde o início. Aí você vai ver o povo em cativeiro no Egito, e a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento do povo no Egito. O clamor do povo chegou diante de Deus, e Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, você tem que ir lá libertar o meu povo, porque o meu povo clama, e eu vi o sofrimento do meu povo. A gente vê também o sofrimento muito explícito em Isaías 53, que o pastor Jonas gosta muito de ler durante a ceia. A figura do servo sofredor que traria paz ao mundo. Você lê Isaías capítulo 53, você vê a descrição de um homem que sofreu, que na realidade Isaías estava profetizando, mas nós já sabemos que isso se cumpriu. E você vê a vida de Jesus Cristo, você vê a figura de Jesus Cristo, você vê os relatos bíblicos. Quando você lê a Bíblia, não como uma poesia, mas você tenta imaginar de fato o que aconteceu com Jesus Cristo, e você vê o nível de sofrimento que ele passou. Isso vem enraizar e trazer fé no nosso coração. O livro de Jó nos ajuda muito a compreender toda essa base do sofrimento, porque o livro de Jó começa dizendo que Jó era justo. O livro de Jó começa dizendo que Jó era justo. Visto meu servo Jó, justo, reto perante os homens e perante Deus. Viu? Deus perguntou para Satanás. E aí você vê Jó passando tudo aqueles sofrimentos. Então você vê de que o sofrimento, ele está presente desde a origem da nossa fé, desde o Antigo Testamento. E é claro que, se a gente for um pouco mais atrás, nós vamos entender de que o sofrimento veio e sobreveio sobre nós, a raça humana, por causa do pecado de Adão e Eva. Ali começou a haver os sofrimentos. Começamos a trabalhar e colher com o suor da nosso rosto. As mulheres começaram a sentir dor na hora do parto. Os campos começaram a produzir espinhos, abrolhos, pragas. Então começaram a sobrevir sobre nós tamanho sofrimento. Então eu preciso entender de que eu não estou livre disso. E aí você deve estar pensando: puxa vida, eu saí de casa num domingo para chegar aqui e escutar esse pastor falar de que eu vou sofrer, o que eu estou sofrendo é normal, o que eu já sofri é normal. É assim mesmo. Infelizmente, por enquanto ainda é assim. É assim. Então eu preciso entender que eu não sou justo o suficiente para me achar que eu tenho que ficar livre dessas afrontas, desses sofrimentos. E eu preciso entender que o sofrimento vem desde a origem. Mas por outro lado,
Quando eu vejo Paulo falando, e logo no versículo 1 desse capítulo, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Aí, opa, começa a mudar alguma coisa nessa história. Alguma coisa começa a ficar mais interessante. Quando eu começo a ler isso aqui, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós não somos justos, não há um justo sequer, mas pela fé nós fomos justificados. E como que isso acontece? Isso acontece pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, chegou diante do Pai, e ele disse assim: olha aí, está aqui o pagamento de todos os pecados da humanidade. E agora, com esse pagamento feito, Deus nos olha e através da fé que temos em Jesus Cristo, e através do seu sacrifício, nós fomos justificados em Deus, pela fé. Então, pela minha própria força, pela minha própria capacidade, eu não sou justo, mas através de Jesus Cristo, Deus me olha e me vê como um justo. Então, as coisas começam a mudar um pouquinho. Porque eu agora, justificado na fé, eu tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, a Bíblia no seu contexto, ela diz de que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. O nosso relacionamento com Deus não era de perto, era de longe. O Espírito Santo de Deus não poderia habitar no ser humano. O Espírito Santo de Deus agia na vida do profeta, mas ele tinha que sair, ele tinha que voltar. E somente no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar e ali a presença de Deus se manifestava. E nesse meio, né, desse tabernáculo ali no Santo dos Santos, se o sumo sacerdote não tivesse se preparado bem para estar naquela posição, naquele lugar, ele era fulminado pela santidade de Deus. E alguns historiadores dizem que os sumos sacerdotes entravam com uma corda amarrada no pé e um sininho, porque se ele fosse fulminado lá dentro, o sininho parava de bater, né, de soar. E aí eles puxavam ele pela corda, porque ele havia morrido lá dentro. Mas hoje, nós fomos justificados em Cristo Jesus, e agora eu tenho paz com Deus. Então eu posso entrar na presença de Deus, e eu não serei fulminado. Por quê? Porque o sangue de Jesus me cobre, e me purifica de todo pecado. E quando Deus me olha, Deus te olha como um justo, como se você nunca tivesse pecado. Como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Quando Deus te olha, Ele te olha puro, santo, limpo. Mas não pela minha força, não pela minha capacidade, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, pela sua obra, pela sua dádiva, pela sua entrega, pelo seu sacrifício. E agora eu tenho paz com Deus. Mas tudo isso me torna justo, justificado diante de Deus e diante do Pai. Tudo isso me traz uma vitória muito grande, mas ainda não responde a pergunta: por que eu sofro, sendo agora justificado? Aceitei Jesus Cristo entrou na minha vida, eu fui batizado nas águas, fui purificado, eu tenho fé em Jesus, eu creio nisso tudo que está aí, no tudo que a Bíblia fala. E por que eu continuo sofrendo? É difícil, porque o sofrimento ele mexe com as emoções do ser humano, nas nossas profundezas das nossas emoções, ele mexe e muda toda a nossa vida. E uma coisa que eu escutei essa semana muito legal, muito interessante, que essa pessoa diz o seguinte, que a vida nos ensina, e nos ensina com força. E ele disse o seguinte: porque a vida primeiro dá a prova,
depois ela dá a lição. Cara, eu achei isso tremendo. Achei isso maravilhoso. Porque é claro que ele está falando da vida em um contexto mais humano. Mas nós podemos pegar essa frase dele e jogar num contexto espiritual e dizer o seguinte, que Deus primeiro dá a prova, depois dá a lição. Primeiro Deus nos prova, Deus nos faz passar por algumas provações. Deus nos faz passar por situações diferentes para nos provar. E depois que somos provados, Ele mostra a lição. Olha, o que você aprendeu agora com isso? Olha como você cresceu agora com isso. Olha como você fez. Olha como você está fazendo agora. Olha como você mudou por causa dessa prova. A lição vem depois. A lição vem depois. Então, quando eu consigo compreender tudo isso, eu começo a ter paz no meu coração para olhar a vida de uma maneira bíblica e de uma maneira que Deus se agrada. E aí, quando as situações adversas chegam na minha vida, quando as situações complicadas, o sofrimento chega, eu começo a entender de que acima dos sofrimentos, acima das dificuldades, tem um Deus que pode todas as coisas. Eu começo a mudar a minha mente, a minha visão, de que, olha, não adianta eu ficar olhando para esse problema e para essa dificuldade, porque se eu olho para Deus e olho para isso, eu vejo o tamanho do meu Deus, eu vejo o tamanho do problema, o meu Deus é maior. E se Deus quiser me livrar desse problema, vai ser muito rápido. Se Deus quiser terminar o problema, a aflição que você está passando agora, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também, se Deus quer te livrar agora, vai ser agora, basta uma palavra dele. Se ele rugir do trono e gritar uma palavra de libertação, vai acontecer libertação. Se ele rugir do trono e gritar uma palavra de cura, vai acontecer cura. Se ele rugir do trono e mandar uma pessoa na tua casa te entregar uma cesta básica, vai acontecer. É na hora, basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra. Então nós começamos a entender de que maior que os nossos problemas é o nosso Deus. E esse Deus não me fez promessa. E uma das promessas que ele fez foi me dizer que eu sou mais que vitorioso. De que eu vou vencer. Então é certo, igreja, de que nós como crentes passamos também por aflições. Os nossos filhos também ficam reprovados em concursos. A nossa família também morre. A nossa família também fica doente. Eu também tenho problema financeiro na minha casa. Eu também tenho problema com meu filho que às vezes fica rebelde, como todos os outros têm, mas nós temos uma coisa que o mundo não tem, que é o nosso Deus que garante a vitória. Nós temos um Deus que nos garante a vitória. Então essa guerra que você está enfrentando, isso que você está passando agora, levanta a sua cabeça e marcha contra ela, porque vai cair em nome de Jesus. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Deus, Ele quando nos chama, Ele nos chama para vitória e não para derrota. E Ele quer nos dar uma vida abundante. E a vida abundante, ela começa desfrutando completa e plenamente da vida de Deus em nossas vidas. Todo dia, diariamente. E é claro que para eu poder ter e desfrutar essa vida abundante, eu tenho várias maneiras de conseguir experimentar isso de Deus. A oração é uma delas. A leitura diária da Bíblia é outra. Eu tenho, através do louvor, é outro caminho que eu posso aplicar nessa vida diária de intimidade com Deus. Mas um outro caminho que Deus usa para fazer com que eu e você nos aproximamos deles também é o sofrimento.
Ele não quer te fazer sofrer. Aliás, o sofrimento não vem de Deus. O sofrimento não vem de Deus. Então, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, não coloque culpa em Deus daquilo que está acontecendo na sua vida. Deus não te fez sofrer. Mas eu posso te garantir que é Ele que te dá a fé para suportar e vencer. E aí, quando Deus permite que esse sofrimento, que isso chegue até nós, se você ler a Bíblia, você vai encontrar inúmeras razões por que Deus aproveita o sofrimento para nos fazer crescer. Se você pegar o exemplo, o texto em que Paulo fala lá do espinho na carne, aquele texto é rico de mostrar ali o quanto Deus pode usar o sofrimento a seu favor e a meu favor, como ele fez na vida de Paulo. Você vai enumerar vários pontos para responder essa pergunta. Mas eu separei só algumas delas, para tentar mostrar o valor desse sofrimento. Então, vamos recordar um pouco. Deus não é o autor do sofrimento. As coisas que acontecem na sua vida não é obra de Deus. Mas Ele, Deus, te dará fé para suportar e vencer. E Ele aproveita a situação que você está passando e que eu estou passando para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer. Ele aproveita aquilo que está acontecendo para te fazer uma pessoa melhor, com mais fé, com mais autoridade. E para nos despertar de alguns pontos importantes que às vezes nós estamos cometendo e nem nos damos conta. Como, por exemplo, às vezes eu começo a trilhar os meus caminhos e as minhas decisões pelas minhas próprias leis, pela minha própria vontade. Eu começo a desviar já da vontade de Deus, eu começo já a ficar um pouco desligado, eu já não oro mais para perguntar a Deus se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. Eu já não oro mais perguntando a Deus, esperando a vontade dEle para me dar um direcionamento. Eu começo a já achar que eu sou autossuficiente e começo a tomar as minhas próprias decisões e viver nas minhas leis. E quando eu vivo nas minhas leis, o que resulta disso aí é sucesso desprezível ou fracasso marcante. São aqueles sucessos que eu destaco como desprezível porque ele não me dá paz, não me dá alegria. Eu venci, eu conquistei, mas no fundo do coração não estou alegre com isso. Não estou feliz. Por quê? Porque Deus não está no meio. Deus não está na história. E quando Deus não está, não é bom. Não é bom. Ou quando eu trilho por um caminho da minha vontade, da minha lei, eu fracasso. E esses fracassos são marcantes, terríveis. Então, sem Deus, eu não consigo encontrar realização nas coisas que eu faço. É por isso que a Bíblia diz que preciso dar graças. Em tudo dai graças. Sabe por quê? Que em tudo em dá graças? Porque tudo que acontece na minha vida, quando eu agradeço a Deus, eu entendo de que Ele está direcionando a minha vida. Quando eu não consigo agradecer a Deus por algo que acontece, eu estou tomando conta da minha vida, eu estou tomando direção. Ou tenho um coração muito ingrato. Então, eu tenho um coração que está voltado para Deus. Eu tenho um coração que está ouvindo a voz de Deus. Então eu vou seguir o seu caminho. Mas às vezes eu me acho autossuficiente e trilho pelas minhas próprias leis. E Deus então permite que algo que aconteceu comigo, aquele sofrimento, seja para me despertar, para me trazer de volta. Para me trazer de volta para o caminho correto. Para me trazer de volta para fazer a vontade dEle. Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Maravilhoso, né? Toda a boa dádiva
E todo dom perfeito vem de Deus. Então, não confiar em mim mesmo, não confiar em si mesmo, mas eu preciso ter essa compreensão de que eu dependo de Deus. E o exemplo maravilhoso que nós temos é da própria vida de Paulo. Paulo, quando estava saindo em missão, ele queria ir para a Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito dessa passagem, dessa palavra. Eu acho que eu já falei dela aqui umas 2 ou 3 vezes. Paulo queria pregar o evangelho olha que coisa maravilhosa. Nós vimos hoje de manhã aqui o pastor falando da pregação do evangelho lá no sertão. Não foi bom demais? Quem esteve aqui de manhã, que escutou, ou estava em casa também? Foi bom demais ele mostrando aqui a obra crescendo lá, o evangelho pregando, crianças, velhos, adultos, tudo sendo impactados pelo evangelho de Jesus Cristo, dizendo para ele que Jesus é a única esperança. E Paulo queria ir para lá para pregar. Paulo estava querendo ir para evangelizar aquele povo. O Espírito Santo de Deus falou assim: não, você não vai para lá. E aí ele teve um sonho, que apareceu um homem da Macedônia, dizendo para ele: Paulo, vem aqui nos ajudar. Então Paulo levantou e falou assim: olha, nós não vamos para a Ásia, nós vamos para lá. E Paulo foi. Quando chegou lá, Paulo estava onde? No centro da vontade de Deus. E o que aconteceu quando Paulo e os seus amigos chegaram? Eles foram recebidos com festa, com alegria, com banda, com coral, com louvores? Não. A Bíblia diz que eles foram apedrejados, açoitados em praça pública, e eles foram jogados no cárcere. Mas eles estavam aonde? No centro da vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Aí essa parte todo mundo conhece. Lá no cárcere, à meia-noite, o que eles fizeram? Cantaram. E o que aconteceu? As grades, as cadeias se abriram e eles estavam cantando louvores a Deus. Mas presta atenção, eles estavam querendo ir para a Ásia pregar o evangelho. E eles foram lá. Se não me falha a memória, a cidade chamava Betínia. Chegou lá, eles sofreram. E sofreram muito para fazer a vontade de Deus. As cadeias se romperam naquele lugar pelo louvor de Paulo e Silas, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, porque caso contrário eles estavam presos lá até hoje. Aquelas cadeias só se romperam porque eles estavam lá na vontade de Deus. Eles não estavam trilhando as suas próprias leis e os seus próprios caminhos, mas eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Paulo e Silas sofressem naquele lugar? Não. A vontade de Deus é que o evangelho fosse pregado ali e houvesse salvação naquele lugar. E houve salvação naquele lugar, mas eles pagaram um preço para poder fazer a vontade de Deus e seguir o caminho de Deus. E quando nós cantamos, Paulo e Silas cantou à meia-noite na prisão, e as cadeias abriram, a igreja move em louvor, amém, glória a Deus por isso. Mas nós não podemos esquecer de que eles sofreram para chegar naquele lugar, e estavam sofrendo ali. Tu já parou para pensar que não vale a pena você ficar reclamando do que você está passando? Não vale a pena. Falar em reclamação, eu lembrei de uma história aqui, olha. Eu contei nos Homens de Oração, do Zé Muxoxo. Tu lembra, pastor Freudes? O Zé Muxoxo. Zé Muxoxo era um homem que vivia numa cidade do interior, mas ele reclamava de tudo. O homem para reclamar das coisas era o Zé. Todo mundo na cidade já conhecia o Zé, e ele reclamava de tudo, nada estava bom para ele. Vivia desanimado, triste, reclamava de tudo na vida. Assim era o Zé Muxoxo. Aí o Zé Muxoxo um dia
já, né, lá já pelas tantas, ele falou assim: eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Aí Zé Muxoxo arrumou um caixão, se jogou vivo dentro do caixão, chamou os amigos e falou assim: me leva para o cemitério e me enterra. A cidade era pequena, virou, você imagina, né? A confusão na cidade. A confusão na cidade. Zé Muxoxo vai morrer, Zé Muxoxo vai ser enterrado. E aí os amigos pegaram o caixão, jogaram e começaram a fazer o cortejo. Não era fúnebre porque o homem estava vivo. As crianças tudo correndo em volta, fazendo uma bagunça. O que está acontecendo? Não, o Zé Muxoxo está ali, ele vai para o cemitério, ele vai ser enterrado. Aí as fofoqueiras lá na janela contando: olha lá também, né? É a vida que ele vivia, não sei o quê, aquelas coisas todas na cidade pequena. Aí outros curiosos, outros preocupados, outros tentando. E aí um amigo dele ficou sabendo da história. Falou: não, gente, não pode. Correu lá, parou. Falou assim, abriu o caixão: ô Zé, o que você está fazendo, Zé? Você endoideceu? O que é isso? Não, eu não quero mais viver não. Me leva para o cemitério. Mas por que, Zé? Não, a vida está difícil, que tem que trabalhar, que tem isso, que tem aquilo. E reclamou. Aí esse homem pegou e falou: Zé, não faz essa doideira. Para. E o Zé Muxoxo: não, eu quero ir para o cemitério. E ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar arroz para 1 ano de sustento da sua casa. 1 ano, eu vou entregar, todo dia eu vou entregar lá um saco de arroz para você viver com a tua família durante 1 ano, até as coisas melhorarem para você. Aí o Zé Muxoxo parou, olhou para o lado, olhou para ele muito sério e perguntou: o arroz está com casca ou sem casca? Ora, Zé, está com casca. Segue para o cemitério. O cara era tão ruim, reclamava de tudo que nem descascar o arroz queria. Agora falando sério, quantos Zé Muxoxo será que não tem dentro da igreja? Reclamando de tudo. Reclamando do que está acontecendo agora contigo, na tua casa, na tua família. E você só sabe reclamar. Será que não está na hora de você começar a mudar um pouquinho a sua mente, o seu coração? Porque esses sofrimentos, eles vêm, em alguns momentos, para destruir exatamente esse orgulho. E ele vem também para produzir paciência e humildade. Às vezes Deus permite que o sofrimento chegue na nossa vida para nos fazer descer, para nos fazer reduzir e entender e gerar paciência e humildade. Humildade e paciência nos colocam em posição de ministrar aos outros da mesma maneira que Jesus Cristo fez. E a paciência é a capacidade de avançar, quando na realidade, lá no fundo, a minha vontade é de desistir. Deus gera em nós essa capacidade de gerar essa paciência. Por isso que Jó é conhecido como o homem da paciência. Porque apesar de tudo, e às vezes ele tinha vontade de parar, de desistir, mas ele continuou avançando até o fim. Ele não parou e ele não desistiu. Apesar de todo o sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perdas que ele teve, ele não desistiu. Assim como Zé Muxoxo parou e desistiu, tem muitos dentro da igreja parando e desistindo. Eles não estão entrando fisicamente dentro de um caixão e pedindo para levar para o cemitério, mas espiritualmente estão morrendo. Espiritualmente estão morrendo porque não foram capazes de descer o seu orgulho, para que isso pudesse produzir paciência, que pudesse produzir humildade, de você reconhecer de que você precisa de Deus e que de Deus pode dar a solução para a sua vida e tirar toda essa dor, toda essa angústia que você está passando. Uma coisa que é importante nós entendermos é que Deus não trabalha contra você, Deus trabalha por você. Deus não é o teu inimigo. Deus não quer
e nunca vai querer que você se perca. Isso não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus que Ele faça você se perder. E outra coisa importante, igreja, o plano de Deus jamais será frustrado. Eu não sei qual é o seu gigante, o seu problema que está te afrontando aí, mas olha, o plano de Deus na sua vida não vai ser frustrado, creia nisso. Gera esperança no seu coração, gera fé no teu coração, que você vai suportar os dias maus e você vai vencer em Cristo Jesus. E lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Porque na realidade, igreja, nós não somos capazes de nada, nós não somos capazes de realizar, nós não sabemos nem orar, nós não sabemos pregar, nós não sabemos ensinar, nós não somos bons cristãos, não somos, mas a graça de Deus nos alcançou e nos faz filhos. E essa graça, ela quer trabalhar na tua vida para que você seja melhor, para que você cresça. Quantas e quantas vezes nós tomamos a direção do nosso carro, da nossa vida, e queremos guiar a nossa vida por esse caminho, e não queremos mais ouvir a direção de Deus. Enquanto nós estivermos na direção, Deus não vai estar. Deus nunca vai ser o copiloto. Ah não, Deus, agora você fica aí, que agora eu vou dirigir a minha vida, e quando eu precisar, descansa aí um pouquinho. Deus nunca vai ser o teu copiloto. Ou Ele é o piloto da sua vida, ou Ele não é. Então por que o justo sofre? E aí inúmeras questões, inúmeras respostas a gente pode entender, mas eu posso afirmar para vocês de que essa não é a mais importante pergunta que eu devo fazer para Deus. Mas a mais importante pergunta que eu tenho que fazer para Deus quando os sofrimentos e as questões adversas chegam na minha vida: Senhor, onde o Senhor quer me levar com isso? O que o Senhor quer fazer na minha vida com isso? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso crescer com essa experiência? Senhor, o que o Senhor quer despertar na minha vida com isso? E aí Deus vai te responder. Ele vai te dar a resposta fiel e verdadeira daquilo que Ele quer para você. Uma coisa que eu posso dizer para você com toda certeza do meu coração, porque eu já vivi isso, que no momento de crise, no momento de dificuldade, nos momentos de sofrimento, de tribulação, é o momento em que você mais tem que se aproximar de Deus. É o momento que nós mais precisamos de Deus. É o momento em que mais eu tenho que buscar a Deus. Porque é o momento em que Deus vai agir e vai fazer um milagre. Seja ele qual for, da maneira que for. Até cuspir na terra e colocar no meu olho e me fazer enxergar de volta, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas Ele vai agir a seu favor, porque Deus não é contra você, Deus luta por você. Fica de pé, por favor. E eu quero terminar, eu separei 3 versículos para terminar nessa noite. Um está lá em Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus, presta atenção, igreja, isso é maravilhoso. São palavras que nós precisamos guardar para os dias maus, trazer à nossa memória, para nos dar esperança. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa que você precisa se agarrar, se fechar nela, que o teu Deus, Ele vai te suprir todas as suas necessidades. A outra palavra está lá em Tiago 1,12, que diz: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é aquele que persevera na tribulação.
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vou repetir: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E o último, Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. O salmista está dizendo, a afirmação que ele vai fazer depois, que é o consolo. Então ele está dizendo, a afirmação que ele vai fazer é o meu consolo no meu sofrimento. Então quando ele está sofrendo, esse é o consolo que traz a sua memória. A tua promessa me dá vida. O salmista tem isso como consolo. A tua promessa me dá vida. E eu quero te convidar nessa noite. E presta atenção, eu não vou te convidar para vir aqui à frente para orar, para Deus te livrar do seu problema. Deus vai agir a teu favor. Deus vai agir a teu favor. Mas eu quero te convidar você para vir aqui, para você perseverar. Você que está pensando em parar, que você venha para perseverar. Você que está sem paciência, que você venha para ter paciência. Você que está com orgulho muito alto, para que você venha se quebrantar. Nós precisamos nos esvaziar para encher de Deus. Você que tem um problema financeiro em casa, você que tem um problema de doença na sua casa, você que tem um problema de filho, de marido, você que está com algum problema dentro da tua família, você que tem um problema, qualquer outro problema que você está em uma crise muito grande, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Mas nós não vamos orar hoje para que Deus venha agir e livrar o seu problema, não. Nós vamos orar para que Deus possa te fortalecer, para você buscar intimidade com Ele, para que você possa enfrentar isso na graça e no conhecimento de Deus, sabendo que Deus vai agir ao teu favor e vai te dar a vitória. Então você que quer, venha correndo, venha enquanto nós cantamos. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, esse desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
creio que nessa noite Deus te trouxe nesse lugar, porque algo grande e precioso Ele tem preparado para a vida de vocês. A Bíblia diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Se nós buscarmos as coisas lá do alto, em primeiro lugar, tudo que eu preciso, todas as bênçãos, elas me seguirão. Elas me seguirão. E eu creio que você veio aqui nessa noite porque Deus quer restaurar algo muito grande que você talvez tenha perdido. Na sua caminhada durante esse tempo, talvez você perdeu. Alguma coisa ficou para trás. O que você deixou para trás por causa das tribulações que vêm sobrevir à sua vida? O que você vem deixando para trás? Será que você começou a esquecer a sua família por causa dos problemas? Será que você começou a esquecer os seus filhos por causa dos problemas, das dificuldades? A tristeza começou a tomar o seu coração. Você começou a entrar num processo muito grande. E você começou a esquecer das coisas, daquilo que são importantes para você. Será que você esqueceu do teu ministério, do teu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer? Porque vieram algumas tempestades e você não foi capaz de suportar e de crer e de manter a esperança viva em Jesus Cristo. Você começou a esquecer do teu chamado, do teu ministério. Eu quero declarar nessa noite que filhos vão voltar para a casa do Pai. Eu quero declarar que pais voltarão para os filhos. Pessoas serão curadas pelo poder de Deus. Mas o mais importante é que você precisa restaurar a sua intimidade com o Pai. Sabe aquele negócio daquela chama que ardia quando você aceitou Cristo? Que você vivia falando de Deus todo momento para todo mundo. E isso foi apagando, foi diminuindo. Então hoje é a noite de Deus reacender a chama no teu coração. Hoje é a noite de Deus reacender essa chama dentro de você. E você de novo será uma potência na mão de Deus. Deus quer te usar. E através da experiência que você está passando, através daquilo que você está vivendo hoje, que está sendo difícil, está sendo doloroso, isso será a experiência para você abençoar a vida de outras pessoas lá na frente. Então você não pode parar. Olha para mim, vocês que estão aqui na frente, vocês não podem parar. Vocês não podem parar, não podem parar. Escuta, irmã, você não pode parar. A tua experiência servirá para alguém lá na frente. Tenha fé que Deus é contigo, Deus é com vocês. Deus está segurando na sua mão e sustentando vocês. Vocês não estão só. Vocês não estão só. Pode parecer que você está sozinho, que todo mundo te abandonou, mas você não está só. Deus manda te dizer: filha, creia, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo.